Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Milena Pinheiro. Eu estou aqui com duas convidadas especiais para fazermos o primeiro programa do podcast Só Delas. Hoje estamos inaugurando esse projeto e eu não poderia deixar de convidar essas duas amigas queridas e também profissionais da área de violência doméstica, de proteção, na verdade, de mulheres em situação de violência, para compartilhar desse projeto conosco, que será um podcast, que o nome é Só Delas, voltado para o público feminino, para tratarmos de assuntos femininos. Não serão só os assuntos jurídicos, serão assuntos de várias áreas, para abordarmos tudo o que for necessário no ambiente feminino. Então, eu vou apresentar hoje as minhas amigas. Vou começar aqui lendo o currículo, que é mini currículo, mas é extenso, de doutora Sara Gama Sampaio, que é promotora de justiça do Estado da Bahia, titular da primeira Promotoria de Justiça de Direitos Humanos. Ela que também é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa da Mulher, no NEVID, no MP Bahia. Coordenou o Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher e População LGBT, o GEDEM. Graduada em Direito pela UFSAL, especialista em Ciências Criminais e Criminologias pela UNEB, coautora do livro Sistema de Justiça, Direitos Humanos e Violência no Âmbito Familiar, e hoje é a coordenadora do COPEVID, certo? E temos também aqui a outra convidada, que também tem um currículo muito grande, extenso, mas eu também vou tentar aqui diminuir. E o importante é o trabalho também que vocês fazem, né? Eu estou aqui com a delegada doutora Bianca Torres. Ela é delegada da Polícia Civil do Estado da Bahia. Atualmente é delegada titular da DEAN, da Casa da Mulher Brasileira, natural de Salvador, formada pela Rui Barbosa, pós-graduada em Ciências Criminais pela UFSAL. E aí ela faz aqui um textinho do período que ela passa pelas cidades, né? Inclusive, nós teremos algumas novidades aí sobre o trabalho de doutora Bianca, que faz diferença hoje em Salvador, mas que também já fez diferença em um outro município, que é o município de Feira de Santana, né, Bia? Atua já há 5 anos à frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, cuidando e atuando no enfrentamento aos crimes de violência doméstica e familiar e crimes sexuais. Bom, depois das apresentações, vamos começar então o nosso bate-papo aqui. Eu escolhi esse primeiro programa para a gente falar sobre o tema do carnaval e todas as novidades que nós tivemos no ano de 2025, justamente pelas experiências que nós tivemos no ano de 2024. E aí eu queria que, primeiro, a doutora Sara falasse um pouquinho sobre o Carnaval de 2024, o que aconteceu no Carnaval de 2024, que serviu de experiência para o Carnaval de 2025. E aí depois a gente passa a bola também para a doutora Bianca, para ela falar sobre essa experiência também de atuação, né, da Polícia Civil de 2024 para 2025. Pronto. Primeiro, agradecer, Milena, pelo convite. É sempre bom ter a oportunidade de falar, sobretudo quando a gente tem um enfoque de falar para as mulheres. Muito tempo que nós fomos invisibilizadas, muito tempo que nós fomos historicamente silenciadas, e hoje a gente está tendo a oportunidade de ter, né, conversas, ter pessoas que estão abertas para ter um diálogo mais rico com as mulheres e empreender com as mulheres as ações que são necessárias para que a gente tenha um mundo mais igualitário. E aí você me pergunta sobre o carnaval. Bem, carnaval para mim é uma menina dos meus olhos. Não porque eu seja tão carnavalesca assim. Na verdade, eu trabalho durante o carnaval. Mas eu considero que é um momento que o mundo está nos olhando, né? É um momento que os faróis do mundo estão todos voltados para a maior festa popular do mundo. Então, que recebe gente de todos os lugares do planeta. É uma festa que não é somente do cidadão baiano, mas de toda a gente brasileira e de fora do país. Então, é um momento assim de muita visibilidade para nós.
E nós fazemos um trabalho já há 5 anos para a precaução da importunação sexual. Por quê? Porque, historicamente, justamente por ser o carnaval um momento de descontração, um momento de alegria, um momento que as pessoas estão nas ruas bebendo dançando, né? Deveria ser um momento somente de alegria, mas, infelizmente, a gente tem, historicamente, muitos casos de violências contra as mulheres, sobretudo. Aliás, contra toda a população vulnerável, mas as mulheres são as mais atingidas, sobretudo no que diz respeito aos crimes sexuais. E a importunação acabava sendo tolerada como se fosse algo normal, por se tratar de um momento de carnaval, um momento que as pessoas estão mais livres, digamos assim. E trazia ao término do carnaval, a gente recebia, né, Bianca? A Bianca também deve saber isso muito bem, a quantidade de procedimentos que eram abertos, justamente porque naquele período as mulheres eram importunadas, eram apalpadas, eram tocadas, tudo sem o consentimento. E foi esse o nosso trabalho desenvolvido ao longo desses 5 anos, que tem sido cada vez mais fortalecido, angariando mais parcerias, né, para a gente poder chegar a um momento de dizer, olha, 0 de importunação sexual no Carnaval da Bahia. Né? Ainda não chegamos lá, mas estamos muito próximos, porque é evidente a diminuição da violência durante esse período. Isso é muito importante e positivo, né? Porque, como a doutora falou, o Carnaval é uma festa popular, uma festa de rua, que abriga não só os baianos, na verdade os soteropolitanos, como todo mundo do planeta. Né? A gente, inclusive, esse ano entrou no livro dos recordes, né? Em relação a ser uma festa de rua, com trio elétrico, comportando tudo isso. E não é fácil o Estado, de uma forma geral, administrar uma festa dessa, né? Porque uma festa particular, a gente já sente a pressão, fica ali, né? Nervosa. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E uma festa numa proporção dessa, com pessoas de vários lugares. 11 milhões de pessoas foi o que ao término se fez essa... Claro que é uma contagem que não é tão verossímil, mas Sim. Né, as formas de se fazer essa contabilidade são 11 milhões de pessoas nesse prêmio. Então é muita gente. É muita gente. E é um momento também que nós temos agregado aí não só a alegria, a festa, a música, mas também algumas coisas que levam o ser humano a ter comportamentos, às vezes, né, ilícitos, como o uso de álcool, de drogas, enfim. Então, realmente, é uma festa de muita responsabilidade. Vamos ouvir, então, agora a doutora Bianca falar um pouquinho sobre essa experiência do Carnaval de 2024, 2025. Na verdade, à frente aí da delegacia e atuando em defesa, né, das vítimas em situação de violência. Olá a todas e todos. Primeiro, agradecer a doutora Milena, que é uma parceira nossa desse enfrentamento à violência de gênero. Parabéns. E parabéns pelo podcast Só Delas. Vida longa, sucesso. Porque é muito bom a gente ter espaços como esse. Pra gente, a gente sabe que assim, o acesso à informação, cada vez mais, muitas mais mulheres estão tendo acesso. Mas ainda assim, as denúncias aumentaram, mas ainda assim temos muitos casos, temos muitas subnotificações de violência doméstica, violência sexual. Então é muito importante mais espaços como esse. E como a doutora Sara falou, que é outra parceira, né, a minha amiga também, ela falou do Carnaval 2024. O Carnaval 2024 foram registrados 3 estupros. Então, nós temos uma mulher à frente da Polícia Civil, a primeira mulher, a doutora Heloísa Brito, e ela preocupada com a situação que ocorreu com os casos 2024, 2025, o Carnaval veio diferente. Como você falou, Milena, o nosso Carnaval é a maior festa popular do mundo. Por dia, são milhares e milhares de pessoas. Então, imagine a mobilização, eu posso falar da Polícia Civil, da gente fazer essa festa. Então, esse ano 2025, a gente tinha postos da Polícia Civil, mas principalmente postos especializados para atender os casos das pessoas vulneráveis. Quando eu falo das pessoas vulneráveis, não somente das mulheres, criança, adolescente, idosos. Então, tinha nos circuitos, tinha na Lareira da Montanha, tinha no passeio público, tinha no estacionamento do Barra, teve também no Pelourio. Então, a gente estava espalhado. A gente conseguiu fazer a logística Polícia Civil para ficar em pontos estratégicos da folia.
Então, esse ano a gente conseguiu também ficar junto com alguns outros órgãos de enfrentamento, o que facilita para a vítima também. E esse ano, o Carnaval de Salvador, a Polícia Civil trouxe 2 inovações. Primeiro que foi o local de crime, porque o local de crime antigamente era só para os homicídios. Esse ano foram para os crimes sexuais. Então, não aconteceu. Que bom que não aconteceu. Mas a gente não tem ainda os dados oficiais do Carnaval. Só que tinha uma equipe de prontidão 24 horas. E quando eu falo equipe, era delegada, né, que fica claro, era delegada, escrivã e investigadores 24 horas. Eram equipes de 12 por 12. E aí, se acontecesse qualquer situação, ano passado a gente recebia depois de 7, 4, por exemplo, se o estupro ocorresse e na quinta-feira, no primeiro dia, foram tomadas as primeiras providências, mas de fato a investigação só se dava início depois. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque tinham câmeras que ficam 24 horas, tem câmeras que ficam 72 horas, então a gente perdia a prova. Então, por isso que trouxe a inovação. Porque a partir do momento que acontece um crime sexual, a gente tem que tomar as primeiras providências. Então, a gente tem que ir no local de crime, verificar se há câmeras, verificar se há testemunhas. Normalmente acontece aquelas equipes fixas. Por exemplo, as pessoas que ficam ali vendendo, elas normalmente ficam os 7 dias de carnaval. Sim. Né? Então, assim... Inclusive dormem, às vezes, ali A gente no local, sabe que, né? assim... Esse ano eu tive ciência, já aconteceu, mas eu tive ciência que assim, os filhos tinham locais, escolas que ficavam. Que bom, né? Que elas tinham, de certa forma, né, é um avanço. Um apoio, já sai para né? trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos. E muitas têm que trabalhar. Elas não é uma opção das pessoas estarem ali, é uma necessidade. Então o Estado se preocupou com isso, o município, né? Então isso é muito importante. Então houve essa inovação do local de crime e também houve a inovação da Operação Quitérias. A doutora Heloísa, da nossa delegada-geral, trouxe até a camisa diferenciada, a camisa lilás. Que gerou tanta polêmica. Gerou polêmica. Gerou polêmica? Gerou, mas assim, no final, o que é que eu entendo? Que realmente a gente queria um local de destaque. Porque o nosso departamento, que é sob o comando da doutora Patrícia Barreto, é um departamento novo. É um departamento que tem um pouquinho mais de um ano. Então, de fato, como nós trouxemos à Polícia Civil essas 2 inovações, nada mais justo do que a gente ser diferenciado na população, ali naquela festa popular. Então, houve um incremento da camisa lilás, houve também a Operação Quitérias, que é uma operação que a gente também, 24 horas, que ficava fazendo a varredura em todo o circuito de carnaval. Então, eram equipes também do Departamento de Vulneráveis, que ficava realmente... ela rodando, entrando nos camarotes, entrando em todo o circuito, e qualquer pessoa que precisasse acionava. Por isso a camisa, porque era mais fácil de você enxergar. Visualizar, ali, né? Visualizar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, foram essas 2 inovações que eu acho que, assim, teve sucesso e, com certeza, vai continuar no próximo ano, no Carnaval de 2026. A gente também, trazendo a experiência dos anos anteriores, nós observamos o seguinte, que a gente já estava fazendo a campanha do Não é Não, que é uma campanha de extremo sucesso, né? Nós vamos para as ruas com aquelas tatuagens, né, que dizendo não é não, e aquilo ali faz... Muita gente nos acerca pedindo que coloque a tatuagem, as ventarolas do Não é Não, e saímos com uma equipe grande do Ministério Público, que aí envolve policiais, envolvem os servidores, o pessoal da comunicação, enfim. Mas nós observamos o seguinte, que nos espaços públicos a gente já tinha essa penetração, as pessoas já conheciam o nosso trabalho e eram portas abertas. Entrar nos camarotes oficiais, entrar no camarote do prefeito, do governador, da Câmara de Vereadores, ir para os movimentos populares como... a mudança do Garcia, tudo isso já era muito bem recepcionado, mas havia um espaço privado no qual a gente não tinha ainda essa ingerência, e esse ano nós fizemos, que foram os camarotes, tá? Chamamos 5 grandes camarotes, a ideia é a gente ampliar para o ano mais ainda, mas esses 5 foram os que compraram a ideia, porque inclusive dá uma certa despesa para o camarote. E por quê? Porque em cada camarote desse foi feita uma sala de acolhimento, na qual existia um assistente social, uma psicóloga, uma pessoa responsável pelo jurídico e o Formulário Nacional de Avaliação do Risco. A equipe multidisciplinar, A equipe multidisciplinar, né, colocada à disposição de qualquer mulher. Ali não era somente voltada para as mulheres, a bem da verdade. Mas a gente sabe que, majoritariamente, são as mulheres que acionam esses serviços.
E aí, essas pessoas direcionaram, a gente fez questão de colocar o FONAR, porque um pedido de medida protetiva poderia ter sido feito ali, naquele momento. E seria recepcionado, já que nós todos estávamos num esquema de plantão, né? Tanto o Ministério Público como o Judiciário. Então, assim, a polícia, enfim, foi uma grande força-tarefa que reuniu toda a rede, cada instituição procurando dar maior robustez às suas ações, para que a gente realmente pudesse ter um resultado muito bom na questão do acolhimento. Ao final do carnaval, eu só soube de 2 ou 3 casos nesses camarotes que envolveram mulheres e que não tinha relação com a violência em si, mas assim, mulheres que tiveram síndrome do pânico, às vezes turista que não está acostumado com aquele movimento, aquela multidão, né, toda tal. Então, e que foram devidamente acolhidas, porque são pessoas que estão, às vezes, emocionalmente fragilizadas, né, e que precisam desse apoio. Então, é mais uma resposta positiva dessa integração da rede, Milena. Quando a gente trabalha em rede, você sabe bem disso, cada um vai, né, dando a sua parcela e fortalecendo o trabalho do outro. Então, eu conto com a polícia conta com o Ministério Público, a gente conta com a Prefeitura, conta com o governo do Estado, e assim a gente vai fortalecendo todas as ações, cada um dentro das suas atribuições, mas fazendo de uma forma comum, porque o propósito é sempre o mesmo, que as mulheres sejam respeitadas, que elas possam estar em qualquer espaço, podendo usufruir da festa, usufruir dos espaços públicos da cidade, né? Então, a nossa ideia era essa e contamos muito com o apoio de todas as outras instituições. Eu fico, assim, muito feliz em ouvir, né, esse depoimento de vocês sobre o carnaval, sobre esse empenho da Polícia Civil e da promotoria, que não é somente nesse período, obviamente, né? A gente sabe. Mas existe toda uma preparação para esse momento, porque, como anfitriões, nós precisamos, obviamente, saber estar preparado, na verdade, sobre tudo o que é provável acontecer, o que a gente realmente programa e outras coisas também que podem acontecer e que a gente não está esperando. Sem contar a experiência dos carnavais passados, que também, como a doutora Bianca falou, né? Esse ano a Polícia Civil já teve um trabalho mais voltado para as questões que ocorreram no ano passado, para evitar que neste ano aconteça. O Ministério Público, a mesma coisa. Eu tinha, como eu atuo na área já há 14 anos, somos parceiras. Fico feliz, inclusive, sobre essa acessibilidade que a gente tem com vocês, porque é importante. Eu, apesar de atuar muito mais em defesa da vítima, mas eu sou advogada e a gente tem alguns casos também que não tem nada a ver com violência doméstica, mas acaba, às vezes, desaguando neste ambiente e até a gente conseguir sair desse ambiente também é um pouco complicado. Mas isso é um número muito pequeno diante, obviamente, de todos os casos reais de violência que nós temos em relação à mulher e pessoas vulneráveis. E assim, eu estava observando, por exemplo, que esse ano o Ministério Público, em relação aos camarotes, apesar dessa inovação desses 5 camarotes terem acolhido esse projeto de vocês e tudo, mas assim, a disponibilidade de vocês também visitarem todos os ambientes, ainda que vocês não estejam presentes ali na festa durante todos aqueles dias, né? Os 7 dias, não sei, 10 dias. Mas vocês também terem acesso ao ambiente antes da festa, para vocês saberem. A gente estava aqui conversando sobre a questão da iluminação, Sim. Sobre a questão das câmeras de segurança. Eu estava vendo também, por exemplo, uma entrevista de Dr. Marcelo com a doutora Heloísa falando sobre essa questão das câmeras, né? E também sobre os detectores que tem de reconhecimento facial nos portais, que fazem muita diferença, né? Inclusive, nós tivemos o primeiro carnaval que foi colocado o facial, a gente teve, né, um reconhecimento de um cidadão que estava com tinha medida protetiva e ele estava foragido. Então, assim, isso faz muita diferença. E para quem não é de Salvador, e quando a gente começa a divulgar isso, traz muita segurança, né? Então, eu acho que não é à toa também que o carnaval
da Bahia é o melhor do mundo. Verdade. Porque a casa tá arrumada e não é só debaixo do tapete, mas, de fato, a cada ano a gente percebe isso. E aí eu gostaria que agora a doutora Bianca falasse um pouquinho, de fato, sobre a dinâmica desse ano do Carnaval, que foi diferente do ano passado, né? Você estava falando aí em relação aos crimes, o local do crime e tal, mas eu queria que você explicasse mais um pouquinho o que foi que teve esse ano, de diferente mesmo, e que, inclusive, evitou determinados crimes. Foi importante você falar. Uma coisa, eu estava aqui, estava ouvindo você falar e pensando que você falou, 7, 10 dias. Na verdade, começou bem antes, né? Porque todas essas festas pré-carnaval, pré-folia, a Polícia Civil participou e a gente fez um trabalho preventivo. Né? Desde o final do ano, a polícia teve a festa de final do ano, tinha um posto da Polícia Civil, depois teve todas as festas de ensaio, de carnaval, de verão, a gente também estava. E o pré-carnaval, desde o habeas corpus, fundus, funzoe, a gente também estava lá fazendo um trabalho de prevenção, porque eu entendo, Milena, que é muito importante não só o trabalho repressivo, investigativo, que a Polícia Civil faz, mas o trabalho de conscientização. Com certeza. E assim, o que ainda me surpreende mais positivamente é que nesse trabalho eu estava todos os dias no trabalho de prevenção, no circuito, nos locais que houveram as festas, à procura dos homens. Eles interessados e procurar saber de fato, a gente estava distribuindo panfleto, explicando como é que funcionava, onde é que a gente iria ficar, onde é que a gente iria atuar no carnaval. E eles interessados. E eu falava, olha, isso daqui é crime, importunação sexual é crime. Dava, eles se preocupavam. Então, a gente não teve só a adesão das mulheres. Isso é muito importante. Os homens também se conscientizarem do que não é não, do que é importunação, do que eles podem, do que eles não podem fazer. Porque eles também podem ser agentes de transformação e pode ser uma pessoa ali que possa ajudar uma possível vítima de violência sexual doméstica. Então, assim, isso foi muito bom. Outra coisa, eu ouvindo também vocês falarem que você perguntou como foi a dinâmica do carnaval. Então, a gente teve postos espalhados e não teve só, foi uma equipe multidisciplinar. Porque não teve só delegado, investigador e escrivão. Teve um psicólogo. E eu me recordo de uma situação que eu passei. Chegou uma vítima bem, bem abalada, chorosa. O evento não foi no carnaval, o crime em si de estupro. Mas ela se dirigiu a um dos postos, ela estava meio desnorteada, não era Salvador, era do interior. E ela veio aqui com uma promessa de trabalho. E chegou em Salvador, eu não posso entrar em detalhes, mas o fato foi que houve o estupro, tudo indica que houve estupro. Ela acordou desnorteada, ela teve ajuda, que bom que existe boas pessoas ainda, né? De populares. Foi encaminhada para o posto, aí nós registramos. Então, embora não tenha sido um circuito, mas a Polícia Civil estava nos postos. Então, qualquer situação que acontecesse, a gente registrava e encaminhava para o local para continuar as investigações, para fazer todo um trâmite. Então, o que aconteceu? Eu registrei ela, eu ouvi. Primeiro, ela passou pelo psicólogo. É importante esse primeiro acolhimento. Sim. Porque por mais que a gente tenha experiência, que eu tenho experiência, que Sara tem experiência, que você é importante uma pessoa de forma especializada e capacitada. Então ela foi ouvida ali informalmente. Depois eu tomei o termo de declarações dela e ela todo mundo pedia para parar. E a gente entende que quando a pessoa é vítima de crime sexual, ela não quer nem que toque, que o outro toque. É muito difícil. Então, eu fiquei muito sensibilizada. E depois, quando eu fiz todo o aparato, o trâmite burocrático, tinha acabado, meu plantão ia acabar às 19 horas. Eu saí com ela, pedi autorização e eu levei ela até a casa da mulher brasileira. Porque ela não tinha mais dinheiro, não tinha onde ficar, não estava com aparelho celular também. Então, a gente entrou em contato com a família dela. Ela teve que passar na casa da mulher brasileira. Foi uma conquista para todas as mulheres, né? Isso, então, uma grande conquista. Foi maravilhoso. Então, assim, ela já tinha um registro de ocorrência. Então, eu informei a delegada plantonista que estava acontecendo. Já tinha feito todos os ofícios. Aí, eu falei com o setor psicossocial da casa da mulher. Porque toda mulher, quando chega, ela passa pelo setor psicossocial. E depois, ela foi encaminhada para o Hospital da Mulher para fazer a profilaxia. Foi encaminhada para o DPT para fazer o exame. Foi colocada, ela ficou no abrigo lá da Casa da Mulher Brasileira, a Casa de Passagem. Então, tudo realmente foi direcionado e ela foi cuidada. Porque é importante falar que a gente tem uma rede de proteção à mulher. Então, ela não é só registrou a ocorrência, pediu a medida, não foi o caso dela a medida, mas registrou a ocorrência, mas para esse tchau. Não, ela estava extremamente vulnerável e nós, como rede, nós tomamos todas as primeiras providências. E outra coisa também que me chamou a atenção nesse carnaval, que eu não tinha observado nos carnavais anteriores que eu participei, nesse carnaval, a gente distribuiu aquelas pulseirinhas de identificação para as crianças. Eu vi. O que teve de adesão? Eram 100, 200. Eu falei, meu Deus. Primeiro eu fiquei, no dia que eu estava ali na área da montanha, eu falei, deve estar tendo algum bloquinho de criança.
né? Porque muitas crianças chegando e o tempo todo distribuindo. Eu não parei. Aí eu perguntei, não, eu trouxe mesmo. E eram crianças de colo, crianças pequenas, mas que bom que os pais teve essa consciência de eu tô levando a criança pro carnaval, mas pelo menos eu tô ali cuidando dela, do bem-estar dela. Então os pais tinham esse cuidado, então a gente distribuiu muita fitinha, o que facilitou muito. Eu acho que o que ajudou muito nesse carnaval. Com então, toda assim, certeza. a gente se preocupou com a proteção dos vulnerabilizados e a gente colocou postos. A dinâmica foi assim. Então, tinha postos, tinha equipes de coleta que passava, tinha equipe da Polícia Civil que procurava saber nos postos tudo que estava acontecendo, que estava funcionando. Porque a gente sabe que no primeiro dia de carnaval as coisas às vezes não funcionam tão bem, né? A parte elétrica, a parte de computadores. Então, assim, tinha equipe diariamente preocupada se estava tudo funcionando, preocupada se teve algum caso de repercussão, o que é que foi feito. A corregedoria da Polícia Civil passava diariamente também. Então, assim, tudo realmente foi pensado para o carnaval. E, assim, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é o quanto a rede tem sido cada vez mais coesa, cada vez mais unida. Sim. Bianca estava dizendo assim, olha, a gente participou até do pré-carnaval. Eu vi a polícia distribuir material de todas as instituições. Tá? Então, assim, eu só vou pegar a ventarola da prefeitura, não, ou da polícia, não. Prefeitura, Ministério Público, quem tinha material que poderia, né, servir, ou seja, porque nós estamos todas, Milena, no mesmo propósito. Então, isso para mim foi uma coisa que me chamou muita atenção. Esse ano, por exemplo, além dessas ações que a gente já tinha feito, dessas visitas que nós fazemos questão de passar nas DEANs, nos equipamentos da prefeitura, para ressaltar a nossa parceria. E você vê que a campanha da prefeitura, o Estou na Rua, mas não sou sua, ela foi feita toda com a logo do Ministério Público e do projeto Luto por Elas. O que significa o quê? Um fortalecimento de todas as instituições, porque ali não é somente a prefeitura, é a prefeitura e outras tantas que estão ali, assim como o Ministério Público, outros parceiros que estavam ali aderindo. Então, é um chamamento, um verdadeiro chamamento. E eu acho que é esse despertar que está acontecendo, né, que nos deixa extremamente felizes, porque significa, primeiro, que nós vamos ter resultados cada vez melhores. Segundo, que a sociedade começa a despertar. Sim. Né? Porque nós estamos fazendo isso. O trabalho que Bianca faz, de estar antes do carnaval, de fazer esse acolhimento, como ela está falando, com uma vítima, essa mulher ela vai sair daqui e dizer assim, olha, o carnaval lá é muito legal. As pessoas são receptivas, eu fui muito bem cuidada, eu fui muito bem amparada. E isso repercute positivamente para todos nós. Para o nosso trabalho, para o nosso estado, para a nossa grande festa, né? Além do que, individualmente, nós temos certeza que essa mulher ela não vai passar por todas as dores que ela já passou, porque se ela bate a porta da polícia ou do Ministério Público ou do advogado, é porque ela já passou algum tipo de constrangimento, de crime. Mas ela, às vezes mais de um, inclusive. Às vezes mais de um, né? Mas dessa vez ela vai dizer assim, olha, eu realmente tive a resposta que eu pensei, não vai passar por aquela rota crítica que a gente vivenciava anteriormente, que eram as portas fechadas, deixa pra lá, carnaval é assim mesmo, não vai dar em nada. Não vai dar em nada, carnaval você vai estar fazendo isso, é carnaval. Não é carnaval, não é São João, não é Natal, não é nada. A gente agora está com uma grande ação dentro dos estádios de futebol. Né? Que são momentos também de alegria, você está lá com seu time está jogando, você está extravasando. E que é um ambiente também muito feminino, né? Hoje a gente percebe o quanto as mulheres estão lá no estádio participando. Pronto, e o que a gente quer? A gente quer respeito, né? Eu sempre falo isso, não estou aqui na guerra de sexo, nem eu, nem Bianca, nem você, a gente não está no cabo de guerra, homem contra a mulher. Não existe isso. A nossa intenção é muito pelo contrário, é trazer os homens para esse diálogo, é fazer com que os homens se tornem multiplicadores, porque é assim que a gente vai combater. As crianças É assim que a gente vai poder precaver a violência, fazer com que as gerações futuras elas tenham uma visão diferenciada de como serão esses relacionamentos. Se é um relacionamento respeitoso, o homem vai saber ouvir o não. Vai. Né? Se há um respeito, ele vai saber que a decisão da mulher de não continuar, ou de viver sozinha, ou de trocá-lo por outro, é uma decisão que ela tem direito de fazer. Assim como ele faz. Então, é essa construção que tem que ser nossa, diária, ininterrupta,
Seja no carnaval, seja no São João, seja no dia a dia. Essa construção tem que ser feita. E, assim, me dá muita alegria saber que aqui na Bahia nós estamos cada vez mais empenhadas, as instituições, esse diálogo constante que nós temos. Sim. Grupo de WhatsApp, a gente se fala pelo WhatsApp. Quando tem qualquer coisa, manda mensagem para Bianca. Né? E vice-versa. E se eu preciso falar com a delegada-geral, eu falo. Se eu preciso falar com o meu procurador-geral, eu falo. Acessibilidade, né? Acessibilidade é rápida. Em prol de uma situação maior, que é justamente a proteção, né? A proteção, porque a gente precisa compreender que não é o problema da vítima, é um problema nosso. Aquela vítima que hoje é uma pessoa distante, que você viu na televisão, amanhã pode ser sua irmã, sua prima, sua filha, alguém muito próximo, porque ninguém está livre, nenhuma de nós está. Se a gente for parar para analisar no nosso ciclo social, sempre tem alguém que vive um relacionamento abusivo, tóxico. A gente que trabalha com isso, Milena, a gente observa os sinais. Porque eu falo muito dos sinais. A gente não pode ter um ciclo da violência, mas a gente não pode esperar, de fato, que o crime, que a agressão física aconteça. Então, nos primeiros sinais, naquele controle excessivo, naquele ciúme E que, na exagerado, verdade, a agressão física acaba sendo sempre a última forma. A última forma. Uma coisa, assim, que vocês aí, né, comentando sobre todo o preparo do Ministério Público e da Polícia Civil em relação ao Carnaval. E aí eu, como fuliã e espectadora, que eu particularmente nunca gostei de ir pra rua, não. Gosto de ver muito na televisão, mas como desde pequenininha sempre minha família ia pra praia e tal, então assistia muito pela televisão. Mas uma coisa que eu percebo e que coaduna com tudo isso que vocês estão falando é justamente a conscientização. E pelo fato também de atuar, né, na área já há 14 anos, eu vejo que hoje o Ministério Público, como a doutora Sara estava falando, em relação à comunicação, hoje o Ministério Público, a Polícia Civil, a Prefeitura, o Estado, né, as secretarias e todos... as ONGs, todas as associações, todo mundo que quer trabalhar, que quer a rede de apoio, né? A gente percebe que vocês estão mais unidas. E essa união não é só em um evento, né? Em uma palestra, não. É em um trabalho continuado. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de um carnaval 2020 para o carnaval de 2025... os números por si só já falam, né? A gente tem aí, não é uma diminuição só nos números, mas inclusive uma mudança de comportamento institucional e uma mudança de comportamento também da sociedade. Porque, por exemplo, antes, todas as mulheres, elas iam para o carnaval, era um momento de descontração, de querer se vestir de uma forma, né, mais alegre, colocando mais maquiagem, fantasias... participando de blocos, inclusive, que tenham fantasias, cortar os abadás e tal. Mas sempre tinha aquela preocupação com determinada situação. Porque, querendo ou não, o corpo da mulher, por si só, era como se fosse uma autorização para um toque ou qualquer outro tipo de coisa. E hoje a gente percebe que o trabalho da Polícia Civil, o trabalho do Ministério Público, o trabalho das secretarias das mulheres, tanto do município quanto do Estado, e a própria inauguração da Casa da Mulher Brasileira, que também é um marco, assim, para mim é um divisor de águas em relação à questão desse tema, a gente percebe que muita coisa mudou, né? Hoje, eu estava observando que o Carnaval de 2025... Você entrava no Instagram, você via várias mulheres ali vestidas com aquelas meias arrastão, de biquíni, sabe, assim, bem à vontade, sabe, bem carnaval mesmo, bem folia, bem alegria. Assim, carnaval ainda é uma festa democrática. E que eu observei que as mulheres... elas se vestem da forma como elas querem. É como se estivessem se libertando. Era um momento assim, né? E amigas me falaram, amiga, como você falou, botei bem arrastão, carnaval, botei hot print. E não foi importunada. É verdade. Os homens aí ainda falavam, os homens não estão chegando mais, os homens não estão chegando mais. Eu recordo que teve uma jornalista que me abordou, ela dizendo assim, olha, eu passei no meio de um bloco masculino de saia, e eu não tive nenhuma importunação, ninguém
mexeu comigo. Ninguém, poxa, isso pra mim é uma É, beleza evolução, de se ouvir, conquista. sabe? E É um eu cântico nos percebo meus ouvidos. isso, sabe por quê, doutora Sara? Por exemplo, quando a gente começou logo a falar sobre importunação sexual, que foi também um divisor de águas em relação, principalmente à Polícia Civil, naquele momento que recebia ali a notícia do fato, né? Entre estupro e qualquer outro crime, a depender da situação, no carnaval, botava ali como estupro. Então, quando eu me recordo que quando eu fui dar uma entrevista sobre importunação sexual, que eu falei sobre o beijo, né? Roubar o beijo no carnaval, o puxão de cabelo e tal. Mas ficar no carnaval tudo pode. Né? Então, hoje como você mesmo falou, Bianca, o comportamento dos homens nas festas em procurar a polícia para entender o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, o que é que é ilícito, o que é que não é, o que é crime, né? Então, esses comportamentos, porque não é só o não é não. Né? E eu acho engraçado que as escolas também já estão nesse viés de educação, do não é não, do respeito, de não puxar o cabelo, de não, né, ter o toque, de não pegar sem autorização. Então, assim, no carnaval, hoje, Bianca estava falando que o ano passado teve 3 casos de registro, mas a gente nem sabe efetivamente se quando chegou no Ministério Público ficou realmente como sendo estupro ou não. Também né? não acompanhei. Porque tem essa questão também, né? Da imprensa, da polícia, da E investigação. toda a investigação e ao final, de fato, se houve o crime, se teve a materialidade. Exatamente, mas assim, querendo ou não, a imprensa, ela traz isso pra gente. Né? O ano passado, nós viajamos e assim que eu cheguei, já foi solicitando que desse entrevista sobre os crimes de estupro no carnaval. Esse ano, eu não tive esse convite, né? E isso já me traz um conforto. Por quê? Porque você abre as páginas, quando eu fui procurar para fazer a pauta aqui da gente, né? Sobre o carnaval e tal, sobre as mudanças significativas e tudo isso, você percebe que não se falou em estupro. Até uma notícia que surgiu sobre estupro, quando a gente foi ler a própria reportagem, você via que a narrativa da reportagem não era sobre estupro. Né? Então, quem entende um pouquinho mais iria perceber que ali não houve estupro e sim uma importunação sexual. Às vezes também é uma questão, né, de chamada, de midiática. Né? E a gente até releva isso. Mas o mais importante é que os números... Os números, eles mostram que realmente a gente teve uma evolução comportamental, uma evolução nesse sentido, não só do crime em si, mas da população estar mais consciente de que é um momento de alegria, é um momento da gente estar ali em descontração, todo mundo bebe, todo mundo dança, todo mundo faz tudo, vai com sua meia arrastão, seu biquíni, seu batom, mas respeita o outro, né? E isso é muito importante. Eu fiquei, assim, bastante feliz quando a gente escolheu a pauta do carnaval, que eu pensei logo em vocês também. Eu falei assim, vai ser muito bom porque vamos falar de coisas positivas. Porque quando a gente fala também de violência, o próprio tema já é um pouco pesado, né? A gente já sabe que a gente vai falar ali sobre situações e a gente que atua, a gente sabe que existem situações que realmente são situações bem dolorosas, que às vezes a gente vai para casa com aquilo ali, né, martelando na nossa cabeça. Mas existe esse lado positivo e eu fico realmente muito feliz, porque eu percebi que até as fotos no Instagram das minhas amigas, que são de áreas diferentes, né? A gente via, assim, tinha foto sua com Fernanda, foto sua também com a doutora Sara. Então, a gente percebe que a comunicação, ela está sendo efetiva. Não é só para o carnaval. É uma construção, e eu acompanho vocês no dia a dia, eu vejo, é uma construção diária, uma preparação. Agora mesmo vocês já devem estar se preparando para outra situação, né? Que é o São João. Mas ainda tem calma, mês da mulher. Ainda tem muitas coisas no mês da mulher. É verdade. E tem a questão também dos jogos, né? De futebol, dos campeonatos. Que a gente já está estendendo para a segunda divisão, né? Tem a Semana Santa, que a gente, né? Tem toda a preparação. Eu estava fazendo escala extra. Isso. E aí o pessoal não tinha observado sexta-feira santa, sexta, sábado, domingo, não tinha colocado o policial extra. Eu falei,
Aí eu pedi para retificar a escala. Eu falei, não, gente, Tem a que gente ter. sabe que Semana nesse Santa momento, é crucial. a demanda vai ser maior. E lá eu estava conversando com Sara, que eu falo, Sara, não tem um dia que não tem pelo menos 1, 2, 3 conduções da Polícia Militar. Então, assim, aí eu já fico preocupada. Então, a gente está aqui, mas 2 meses antes, é feito todo um trabalho, toda uma análise do que você pode fazer para não deixar... Ô, Bianca, quem vem para brincar não faz ideia do que são os Trabalho. bastidores. Não faz ideia mesmo. O preparo que nós temos que fazer para recepcionar as pessoas dessa forma. O ano passado, a questão da música, né? Que teve a questão das muquiranas e teve também aquela questão da música que a gente até conversou na época, eu estava até em Santa Amaro ainda. E a gente conversou. Porque faz diferença, né? Faz. Tudo bem que a música baiana a gente tem vários estilos, várias letras, a gente aceita e tal, mas existe também um limite. Né? E aí, 2024, esse ano a gente não teve, né? Não, pelo menos não chegou nada ao meu conhecimento a respeito disso. É o que eu digo, é porque nós vamos burilando, na verdade, a sociedade para tornar a sociedade, a própria sociedade, repudiar esse tipo de coisa. Exatamente. Então, se você ouve uma música e você tá lá, tá comprando o ingresso daquele show, você tá indo dançar, você tá de alguma forma estimulando. A partir do momento que você diz que não aceita aquilo vai morrer por si só. Porque realmente a gente não pode fazer uma censura. Né? Eu falava com isso. Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Então, é uma construção intelectual. A pessoa vai lá, bota aquelas coisas mas que eu na acho época também pode normalizar também, né? exatamente. Mas na época a doutora Sara teve uma receptividade até positiva, não foi do cantor O cantor, não vou ficar falando para até mas assim, mas ele entendeu e ele posteriormente se retratou no sentido de chegar até nós, chegar ao Ministério Público, falar a respeito, né, dentro das redes sociais dele. Então, assim, é isso que a gente tem que construir. Porque você, na área de direito, né, você como advogado, você sabe, a punição ela é importante, mas ela não é a resposta que nós queremos. Não é. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente conversava muito quando você ainda estava em Brotas. Eu conversava também muito com Rosane sobre isso. Não adianta a gente só acolher a vítima e não também ter um olhar para o agressor. Exatamente. É como porque você falou. Né? Ele precisa realmente, né, ser punido pelo aquilo que ele está fazendo, mas a gente precisa conscientizar. Eu percebo, por exemplo, nas medidas protetivas lá do escritório, quando o agressor ele participa do curso de conscientização e enfrentamento de feminicídio, faz uma mas tem que pedir, sabe por quê? Faz uma diferença enorme. Lá no escritório, os casos de violência psicológica, por exemplo, porque medida protetiva você não necessariamente tem ação penal. Quando a gente tem uma medida protetiva que envolve violência psicológica, que ele participa do NEF, ele começa a entender que algumas falas que para ele, inclusive eu via lá do pai e da mãe, ele, meu Deus, eu não sabia, ele começa a se conscientizar. A gente vive uma sociedade ainda machista. Bastante. Então, isso é cultural. É um trabalho que eu falo, é um trabalho de formiguinha. Então, não adianta a gente cuidar, acolher a vítima se a gente não fizer esse trabalho. Que bom que outros órgãos, como o TJ, faz esse trabalho de conscientizar o homem. TJ, né? Dele entender o que é que está acontecendo. Né? Teve uma situação, já tem um tempo, a gente fala que a lei de importunação de 2018, teve a situação que eu estava em Brotas ainda, eu fiz um flagrante. E aí, quando chegou, porque hoje as mulheres estão denunciando muito mais, né? Sim. Então, ele ficou ereto, colocou a mochila na frente no metrô, ela gritou, parou, tem a segurança do metrô, trouxe para delegacia e eu fiz o APF de importunação. E ele não conseguia entender porque ele estava sendo preso. Não, mas eu não agredi, era normalizado. E assim, quando a gente trabalha com a punição, você, na verdade, né, você dá uma resposta para a vítima que a justiça tem esse condão de trazer um sentimento de restauração de algo. Então, você dá uma resposta para a vítima e para a família da vítima. Mas quando você trabalha com a prevenção, é um trabalho de coletividade. Você está dando uma resposta para uma sociedade inteira. Né? Você está trazendo um patamar diferenciado para a sociedade, que isso sim é que vai ser, que deve florescer, que deve ser replicado. É justamente essa parte da prevenção para que a gente realmente não chegue ao absurdo que nós vivenciamos, que é, Bianca, fazer flagrante de pessoas
que não têm passagem pela polícia, são trabalhadores, são pais de família. Se você olhar o cidadão de uma forma, tirando do contexto daquela relação íntima que ele está tendo com a vítima, é um cidadão bom. Normal. No sentido, é um bom profissional, é um cara que está nas ruas, que está nos clubes, que está nos estádios de futebol. E aí nós temos... Muito querido, inclusive, sociável. Pelos vizinhos, pela família. E esse cara comete um crime, muitas vezes, como Bianca está falando aí. Ele sequer entendeu que ele estava cometendo um crime, porque é tão repetitivo e é tão introjetado esse comportamento que ele não entende. Por isso a importância de trabalharmos na questão da prevenção, na conscientização das pessoas, trabalhando com os dados que nós temos. O ano passado comoveram aquelas situações de estupro. O que é que nós fizemos esse ano? Nós recomendamos à prefeitura uma iluminação mais forte nos locais onde tinha banheiro. Principalmente, né? E foi cumprido. Né? Teve essa preocupação e a prefeitura cumpriu tranquilamente a recomendação. Então, assim, são pequenas coisas. Teve a recomendação também que você estava falando em relação a não separar, né? Sim, aí foi até a iniciativa da própria diretoria das mulheres, né? Foi Fernanda Cerqueira, que ela teve... Nossa amiga, vamos mandar um beijo para ela, né? Nossa parceira. Fernanda é muito parceira. Ela é muito atuante. Ela percebeu isso. Eu tinha até pensado nisso, mas eu confesso que eu fiquei na dúvida porque eu não sabia qual seria a dinâmica da prefeitura. Né? Porque também botar muito homem próximo não era legal, entendeu? Porque vai ter muita mulher sozinha também que não vai se sentir à vontade de ir com os homens ali, com o banheiro público dos homens. Eu não sabia como seria, até pela divisão de locais e tudo mais. Então, eu fiquei receosa de fazer isso em termos de recomendação. Mas ela, dentro da prefeitura, ela percebeu isso e já direcionou de uma forma que foi muito mais tranquilo. E eu estava muito preocupada, porque como um dos estupros foi na questão do banheiro, e no banheiro local ermo, não tinha iluminação, normalmente a rua sem saída. Então era uma preocupação que eu conversava com ela, e ela também muito preocupada, que Fernanda é muito atuante. De fato, em 2025 a gente não teve esse problema, então parabéns. Fernandas, né? Muito bem. Na verdade, a gente tá... E a própria Neuza Cadori, que é outra. Nós estamos rodeadas de mulheres, e mulheres que pensam em outras mulheres e estão pensando nos mínimos detalhes. Eu percebo isso também. A gente tá quase aquele slogan, né? De mulher para mulher. É verdade. Mas é isso. Eu fico muito, muito feliz que a gente tenha aqui trazido boas notícias, porque carnaval é alegria e a gente não falou de números ruins, falamos aqui de situações importantes, de mudanças que foram feitas, que foram significativas e que não foram mudanças somente no período do carnaval, né? Porque eu acredito muito também, até por acompanhar o trabalho de vocês, que o Carnaval de 2005 foi um resultado de tudo que vocês semearam em 2024. Né? Porque... Eu digo até bem antes, viu? Bem antes. É um trabalho de formiguinha, como o Bia falou, né? É um trabalho de construção, mas 2025 realmente foi um carnaval que a gente tem que parabenizar, aplaudir de pé mesmo, porque foi bastante positivo, né? Não só em relação à violência, eu acho que não só em relação à violência contra a mulher, mas eu acho que a violência como um todo, porque teve um dia até que eu estava assistindo televisão com o Pedro em casa e tinha uma foliã que a repórter estava ali no Campo Grande e aí ela pegou o microfone para poder dar entrevista e a foliã chegou e falou assim: eu tenho uma reclamação para fazer com o governador. Aí a repórter chegou e pode fazer e tal, né? Sem jeito, assim, ela falou: olha, tem que tirar os policiais militares, tem muito policial na rua. Aí eu fiquei rindo, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei se ela falou isso de uma forma irônica ou se ela realmente estava querendo que retirasse ou não. Mas pelo menos era confortante a gente saber. E a própria Polícia Civil também, né? Vocês tiveram muitos colegas que vieram do interior, que ficaram aqui. Eu vi a doutora Heloísa falando sobre a hospedagem, sobre o hotel. Foi uma inovação também desse ano da Polícia Civil. Né? O hotel, eu vi. Eu acompanho bastante, não só ao lado de vocês no dia a dia, mas também vejo essa repercussão na mídia, porque é importante. E uma mulher sendo acolhida, a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, é maravilhoso. Você entrar e saber que dali, você não vai só na DEAN, mas que você tem todo um acolhimento. A gente sempre falava na DEAN, né, Bia, sobre a importância da assistente social, sobre Rosane. Ai, Rosane. Sobre Rosane. A gente tem que fazer um protesto aí pra Rosane voltar. A doutora Patrícia, vamos convidar a doutora Patrícia
audiência aqui pra gente poder ver se... A gente tem um acolhimento da prefeitura, é muito bom, mas de fato, Rosane faz muita falta. Faz. Rosane tem mais de Porque ela 14, tem uma 15 vivência, anos, exatamente. isso. Né? Ela sabe. Então ela faz Eu muita acho que falta. Brotas também foi uma experiência muito boa para ela, né? Porque hoje a localização da Casa da Mulher Brasileira é boa no sentido da localização de acesso. Mas assim, Brotas, a DEAN de Brotas, ela ficava realmente em um ambiente que era bastante violento em relação às mulheres, porque é um bairro residencial ali, né? Tinham escolas, muito condomínios e tal. E a gente tinha muitas situações. E vocês faziam um trabalho na comunidade muito legal, né? Rosane sempre, todo ano, no Dia da Mulher, ficava ligando. Gente, vamos ter aqui a festinha para poder conscientizar, palestrar, fazer, mas ela ainda me acolher. ajuda, viu? A doutora Patrícia disse que assim, ela me ajuda, eu puxo ela, peço autorização do departamento, mas o que me deixa confortante é porque ela atua de forma, ela ajuda não somente a DEAN, mas todas as DEANs do estado e as NEANs. Então, assim, ela com a experiência que ela tem, um perfil acolhedor que ela tem, ela consegue ajudar, de fato, muitas outras colegas que tem essa temática. Então, isso é muito bom. E a gente também tem que abrir um pouquinho. Não, e a gente também tem que dar a mão para a Amatória, né? Ela faz um trabalho também que é diferenciado e a gente não pode querer só pra gente, né? A gente tem que deixar também que ela atinja outros ambientes para poder também acolher, né? Porque não tem só as mulheres, tem as crianças, tem os idosos, as pessoas que vivem em situação de rua. Bom, infelizmente, nós já estamos chegando aqui no nosso tempo. Eu quero agradecer demais a participação de vocês, o convite, por vocês, primeiro por ter agenda, por aceitarem estar aqui comigo, por a gente estar nesse caminho aí em relação a esse trabalho, né, em relação às mulheres, mas mais do que isso, todas somos mulheres e gostamos de tratar a mulher como mulher, respeitando em todos os ambientes, não só em relação a esse assunto que não é muito agradável, mas que é importante a gente falar. O podcast Só Delas está aberto para vocês, quando vocês quiserem vir tratar sobre outros temas, se tiverem outras situações que vocês queiram, inclusive até falar para conscientizar a população, a gente também está aqui aberto, porque somos parceiros de vocês. Vocês são queridas e eu fico mais feliz ainda porque vocês são as primeiras. E eu tenho certeza que vai dar sorte. Né? Vai dar sorte sim. Quero agradecer demais. E é isso, a casa é de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Milena. Como eu falei no início, é um espaço importante para a gente chegar e trazer novidades. Como você mesmo falou, hoje foi uma novidade boa, né? Esses números positivos. Então, é o que nós precisamos também, de um pouco de esperança, de alegria, de saber que, embora estejamos ainda num país muito difícil para nós mulheres, mas nós estamos conseguindo avançar, né? Devagar, talvez não na velocidade que a gente espera, muitas vezes as decepções que acontecem, mas a gente não desiste. E além de brasileiras que não desistimos nunca, nós somos mulheres, né? Nós somos acostumadas à labuta, a brigar pelos nossos direitos, e é isso que a gente vai continuar fazendo. Agradecer a minha parceira Bianca, mais uma vez comigo, sempre que eu preciso, Bianca está disponível, e assim a gente vai construindo juntas, porque o que a gente quer é isso. A maior alegria que eu terei na minha vida é o dia que a gente não precisar de toda essa normativa, de todas essas leis, para dizer que nós precisamos apenas de respeito. Quando houver respeito, não vai precisar de lei nenhuma e a gente vai estar bem feliz. É verdade, eu fico muito feliz em participar do primeiro programa, primeiro episódio. Assim, você sabe que assim, você é uma pessoa que inspira outras mulheres. Eu não tenho dúvida que isso aqui são momentos leves que todas nós precisamos, né? A gente já lidar com tanta coisa difícil, pesada. Então, esse momento, esse podcast vai ser para dizer, ó, você é merecedora. Você tem que se cuidar, tem que ter seu momento de autocuidado. É um momento aqui de informação também. É um momento também de mostrar o lado bom, que é o carnaval, que é uma festa popular, é uma festa de alegria, que as pessoas foram despreocupadas, que foram conquistas. Então, assim, eu desejo sucesso, eu desejo vida longa, Mi. Assim, te admiro, você é um excelente profissional. Você é uma querida e você é um ser humano muito bom. E eu não tenho dúvida que Deus vai preparar, está preparando. E, assim, grandes coisas na sua vida. Então, muito sucesso para você. Assim, pode contar com a DEAN, nós estamos lá na Casa da Mulher Brasileira, funcionamos 24 horas, todos os dias. A Sara também é uma parceira, ela falou do carnaval. Eu liguei para ela, Sara, estou precisando de material. Ela, sem personalizar, claro, minha amiga,
no mesmo dia, eu falei, você foi muito rápida. Não demorou, acho que 1 hora que eu falei com ela, já estava lá rolando, trazendo material. Então, que bom que a gente pode contar com pessoas como você. Que bom que a gente se entende e tudo é feito em prol de um bem maior. Sim. Para as mulheres, para como a Sara falou, que a gente pensar assim, que a gente não quer que a gente precise fazer isso, essas ações, mas cada vez mais a gente busca por realmente uma forma mais equânime entre homens e mulheres. Então, muito obrigada por esse espaço. Parabéns. Obrigada a vocês. Assim eu fico emocionada.